Pessoal, boa noite. Já estamos no ar, né? E vamos para a 29ª live, né? Hoje uma live muito interessante. A gente vai conversar com uma nutricionista, ver a importância do azeite de oliva na nutrição e também na saúde, né? Então vamos lá. Eu vou convidar a Tereza Coutinho, uma nutricionista. Ela tem o Instagram dela, Nutri Coutinho, e trabalha na clínica Matsumoto em Sobradinho. Para quem é de Brasília conhece bem, né? Então eu vou convidar a Tereza para ela vir contar a história dela, vir contar as coisas mais interessantes na área dela, tá bom? E vamos chamar Tereza? Vamos? Chama a Tereza para mim. Ela ainda não entrou. Não, Tereza ainda não entrou, gente. Então vamos lá. A Tereza trabalha numa clínica, a Clínica Médico Matsumoto, e me parece que atende várias especialidades, mas a Tereza vai nos explicar, né? Ela é uma nutricionista já com uma certa experiência, então acredito que ela vai atender as nossas expectativas e também as nossas dúvidas, né? Vamos ver se a Tereza tá chegando, né? Se tá tudo ok. E deixe-me ver quem tá aí. Fernando, gente, Fernando, o dono do Ouro de Santana, da marca, Fernando e Cibele, uma dupla maravilhosa. Fernando agrônomo, trabalha com controle integrado de pragas e doenças, viu, pessoal? É uma pessoa muito experiente, a marca Ouro de Santana. Vamos ver, cadê Dona Tereza? Entrou? Chegou a Dona Tereza? Cadê Dona Tereza? A Dona Tereza ainda não entrou. Vamos conversando. Vamos conversando. Nutri Coutinho. Agora, Tereza tá chegando. Vamos lá. Tá bom? Vamos ver se... Ainda não. A Tereza ainda não entrou, gente. Mas não tem problema. A gente vai conversando. A gente vai falando sobre os azeites aqui, né? Vamos ver, só um pouco. Entrou? Tereza entrou? É? Vai entrar. Cadê Dona Tereza? Dona Tereza Coutinho, cadê? Gente, só um pouquinho, que a Tereza tá chegando, né? Tereza tá chegando. Fernanda, é uma honra você aí ouvindo a Tereza. Vamos ver se a Tereza introduz mais azeites nas recomendações dela, né? Alguma dúvida que ela tiver, você fica atento para a gente poder ajudá-la, né? Cadê a Dona Tereza? Dona Tereza, cadê a senhora? Nutri Coutinho, gente, Instagram da Tereza. Aliás, um lindo Instagram, bem clean, gostei demais, tá? Vamos lá, a gente fez teste e deu tudo certo. Mas vocês sabem, né, o que é tecnologia. Vamos lá, Tereza. Tereza não está conseguindo conexão, por que será? Agora acho que vai. Será que vai? Cadê Tereza? Tereza? Cadê Tereza? Ah! Tereza! Tudo bem, Tereza? Tudo bem. É um prazer falar com você, viu? E eu fiz a apresentação sua, Tereza Coutinho, Instagram Nutri Coutinho, né? Trabalha no Centro Médico Matsumoto, em Sobradinho, para quem é de Brasília, né? Mas você tá no Instagram, né? Então é fácil te encontrar, Tereza. Tereza, fala para mim, se apresenta para o pessoal, como é que você enveredou para a nutrição? Como é que foi esse caminho? Então, eu sou uma mineirinha que estou aqui em Brasília há 30 anos.
Então, estou aqui com os meus 2 filhos e meu esposo. A minha primeira formação foi o bom e velho magistério. Ou seja, o ensinar já está aqui dentro, já faz parte da pessoa, né? Porque eu digo que quando eu fiz nutrição, eu já era professora e continuo sendo professora, que eu continuo ensinando, né? E o que me fez entrar para estudar nutrição e praticar nutrição foi um erro culinário. Eu estava fazendo um biscoitinho para os meus filhos e eu troquei o ingrediente. E saiu um biscoitinho melhor do que a receita original. E aquilo então me chamou a atenção. Poxa, deve ter alguma faculdade, algum curso que ensine mais sobre isso, né? E até então eu pensei que fosse a gastronomia. Só que quando eu descobri que existia a nutrição, que além da gente aprender a manipular o alimento, a gente aprende também a funcionalidade do alimento no nosso corpo. Eu falei, pois é isso daí que eu quero. E aí, então, há 14, 15 anos atrás, eu comecei fazendo curso técnico em nutrição e dietética. E quando eu terminei o curso de técnico, eu concluí que era essa a linha que eu queria seguir. E fui, então, logo para a graduação. Olha, interessante. Você se graduou aqui em Brasília ou foi para outro lugar estudar? Foi aqui em Brasília, pela Universidade Unieuro. Tá. E, Tereza, me diga uma coisa, quando você fez a faculdade, você foi enveredando para esse caminho, né? O que te levou à clínica Matsumoto? O que você viu lá que você achou que atendia às suas expectativas como nutricionista? Então, eu e a Matsumoto, eu digo que eu sou patrimônio da Matsumoto. Eu ainda não havia colado grau quando eu soube da existência da Matsumoto aqui em Sobradinho. Era uma clínica novinha, pequenininha. Até então, atendia lá o Dr. Cal, que é o proprietário, e o Dr. Jorge, que é um gineco-mastologista. E aí, logo depois, chegou eu, né? Então, a princípio, éramos nós 3. E foi meu primeiro emprego, e eu tô lá até hoje. Então, será que deu certo? Quantos anos já se passaram, Tereza? 12 anos, já estou no 13º ano na Matsumoto. Tá. Eu já fechei 12 anos. Hoje a clínica tem assim, eu não consigo mais conhecer por nome todos os profissionais da saúde que estão lá, de tanto que a clínica cresceu. Quais são as especialidades? Quais são as especialidades lá? Nossa, são muitas. São muitas, são mais de 20 especialidades. Temos clínicos, temos ginecologistas, temos dermatologistas, temos neurologistas, temos psicologia, vários exames, tem, nossa, oftalmologia. Muito grande. Sim. E tem mais nutricionistas aí, Tereza, ou só você nessa área? Tem mais 3 nutricionistas também atendendo lá. Olha que interessante. É uma grande clínica, né? Onde você trabalha. 12 anos, já tem muita experiência, né, Tereza? Já passaram muitos clientes por você, né? Muitos pacientes, né? Vamos lá, então. Ô, Tereza, como que se dá quando há um problema que um médico sente que precisa de um nutricionista? Como se dá essa integração? Você que manda para o médico, ele manda para você, ou ocorre os dois? Como que é o trabalho lá? Ou tem gente que vai só procurar você? Tem quem vai só procurar nutrição, né? Que já conhece meu trabalho, que alguém indicou e vai especificamente para procurar meu trabalho. Tem também o encaminhamento dos especialistas, né? Cardiologia, eu recebo muito do cardiologista, recebo muito do endocrinologista,
até mesmo clínico, né? Com um quadro de diabetes, por exemplo, dos gastros, nós temos vários gastros lá, recebo muita indicação, muito encaminhamento deles também. E quando o paciente vem para a nutrição e que eu vejo que ele tem um quadro que não vai ser resolvido só com a nutrição, que precisa ser medicamentoso, eu também encaminho para as outras especialidades, encaminho também para a psicologia, né? Que são casos que só a nutrição não consegue resolver, a psicologia também é preciso. Tá, precisa de uma equipe coordenando, né, para ajudar o paciente, né? É o que nós chamamos de equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar. São vários profissionais para ajudar o paciente voltar para o seu estado de equilíbrio de saúde. Tá. Tereza, você como nutricionista, você já deve ter um score dos problemas mais comuns, das coisas mais simples, né? Que te procuram, ou as mais difíceis. Como que é esse score aí de situações que você precisa intervir? Então, o mais comum, a demanda maior, até porque também uma das minhas especializações, é o processo de emagrecimento, né? É a primeira demanda. Aí depois eu recebo muito as pessoas que estão buscando também tratar doenças crônicas, como diabetes, a dislipidemia, né? Doenças hormonais, como o hipotireoidismo, problemas gastrointestinais, como azia, gastrite, H. pylori, síndrome do intestino irritável. Todas são essas as mais comuns que eu recebo. Tá, e mais grave, você tem algum transplantado, alguma coisa assim ou não? Aí, com você? Não? Não, nesse momento não tenho nenhum paciente com um quadro assim, de transplantado, de câncer terminal. O câncer não é a minha praia, sempre que eu recebo eu encaminho para outro nutricionista. Problemas renais também, eu encaminho para nutricionistas especializados em problemas renais. Né? Então, a minha demanda maior é mesmo o processo de emagrecimento. Recebo muito praticante de atividade física também, né? Recebo bastante, tem uma demanda muito boa desse grupo aí também. E vamos lá, que é muito interessante a sua área, Tereza. Tereza, quando as pessoas chegam até você, na área da nutrição, você percebe que elas estão indo assim para buscar a prevenção de doenças, ou elas já chegam com doenças aí? Como é que é? A maioria, né? A maioria chega porque já estragou. Né? Já tem alguma coisa no corpo, no metabolismo dela que já não está funcionando bem. Infelizmente, a maioria já chega para corrigir alguma patologia que já foi diagnosticada. Poucos chegam para o trabalho preventivo, né? Até porque a gente não tem essa cultura de que a alimentação saudável é para todos, né? Sim, A gente ouve muito as pessoas falando, agora eu vou ter que comer saudável porque eu estou diabético, né? Enquanto que se você comesse saudável antes, você não chegaria ao diagnóstico do diabetes. Então, um trabalho preventivo. Mas não faz parte da cultura brasileira, né? A gente não faz muito manutenção nos nossos eletrodomésticos, nas nossas máquinas. E, em consequência, nós não fazemos manutenção também no nosso corpo. Normalmente, um paciente, quando ele chega até você, depois que você tira ele da crise, consegue instalar um cardápio, um acompanhamento, ele tem consciência que ele precisa voltar naquela data que você determinou para você fazer a avaliação? Como que é o comportamento desses pacientes na nutrição?
Isso é outra cultura que a gente está buscando melhorar também, porque criou-se muito o conceito de ir à consulta. Então, eu vou a uma consulta e aí me passa um cardápio, esse cardápio está resolvido todos os problemas. E não é assim, né? Na verdade, o acompanhamento nutricional é o que precisa ser feito. Então, não é em uma consulta só que a gente vai conseguir ajustar tudo que precisa ser ajustado. É um processo, né? São várias consultas até que eu possa perceber essa maturidade, essa consciência do meu paciente, e aí então eu posso dar alta e ele vem num espaço de tempo maior. Mas infelizmente são poucos os pacientes que têm essa consciência e que concluem esse processo de acompanhamento nutricional. Tá? É muito interessante. Quando você está com um paciente que fuma, você sabe que ele tem que parar de fumar, né? Você também faz um tratamento à parte, faz esse acompanhamento, ou você não entra nessa seara na hora que ele está lá, ele não está bem, mas você sabe que ele fuma. Você ajuda ele a sair desse vício também para ter essa melhora? Uhum. Então, o processo que a gente pode ajudar são pequenas intervenções com o processo da alimentação mais anti-inflamatória, né? É o que a gente pode intervir como nutricionista. E aí a gente pode encaminhar para outros profissionais, né? Que vão orientar, de repente, o uso de algum medicamento, alguma coisa assim. Mas não é um campo muito característico da nutrição, não. Tá. Você fica só ajustando a alimentação, né? Me diga uma coisa, na sua área, você vê que há muita, como que eu vou falar? É complexa, muita discordância, ou você vê que normalmente os nutricionistas estão alinhados no momento hoje, né? Muita gente em casa comendo às vezes o que não deve, e em situações inflamatórias. Como que é isso aí? Você consulta outros, você precisa buscar, às vezes, fica com muitas indagações, ou hoje a área de nutrição ela já é bem mais aprofundada, tem muita pesquisa? Como que é isso, Tereza, na sua área? Então, pesquisa tem muita pesquisa. E por ter muita pesquisa, tem muitas linhas de pesquisa e tem também muitas linhas da nutrição. Né? A gente tem uma nutrição que a gente pode chamar de uma nutrição mais tradicional, que é ali na contagem de calorias, né? A gente já tem a nutrição funcional, que já observa mais a função do alimento no seu metabolismo, no seu corpo, né? A gente não se atenta muito pelo fator calórico. É claro que a gente observa isso, mas não é o nosso principal foco, né? Tem a nutrição aí agora mais voltada para a linha do coaching também, tem bastante formação de nutrição e coaching, né? E aí tem a linha da nutrição vegetariana, a linha da nutrição baseada em plantas, são várias as linhas de pesquisa. Então, o profissional que se identifica com uma linha vai seguir mais aquela linha, né? E aí é bom porque a gente tem até uma oferta, né? Porque mexer com alimento, trocar alimentação, é diferente de tomar uma cápsula. A cápsula não vai ter sabor, não vai ter textura, né? Uma cápsula é uma cápsula. Agora, o alimento não. Quando eu mexo no alimento, eu estou mexendo na cultura. Eu estou mexendo em hábitos de 30, 40, 60 anos. Hoje eu atendi uma senhorinha de 83 anos. E eu precisei orientá-la de que hábitos que ela fazia a vida toda, hoje, não são mais favoráveis à saúde dela, né? Então, eu mexo muito nisso, eu mexo até com sentimentos, né?
Tem gente que fica, e antes de dormir eu vou tomar o meu lentinho quente. Isso é um hábito e tem gente que tem. E eu preciso mexer com isso em vários quadros, né? Então, tem várias linhas de pesquisa e várias linhas de profissionais nutricionistas, né? Eu, por exemplo, como a senhora pôde comentar na abertura e observar no meu Instagram, eu trabalho a linha da nutrição mais para o lado do vegetarianismo, não que eu não atendo paciente que não seja vegetariano. Eu atendo o paciente e oriento o paciente que tem ainda o consumo da carne. Atendo. Mas a linha que eu sigo, né, a linha que eu vou estimular e orientar o meu paciente é uma linha baseada em uma alimentação mais saudável, mais natural, com certeza. Olha que bacana. Tereza, só para a gente rir um pouco, havia um quadro no Jô Soares que ele falava assim, só é magro quem quer. Você recebeu algum paciente muito magro e ter que engordá-lo? Como é que é isso? Recebo. Mas de vida aparece uns que são magrinhos, que a mamãe é magrinha, que o papai é magrinho, que a titia é magrinho, todo mundo é magrinho. Ele sempre foi magrinho, né? E ele quer aumentar peso, né? E é muito difícil porque a pessoa já é magrinha porque ela já tem o hábito de consumir porções pequenininhas. E para que ela aumente peso, eu vou ter que dar para ela uma oferta maior de alimento, né? E ela não dá conta. Aí a gente tem um recurso dos suplementos. Mas até os suplementos eu não posso dar para ela uma porção muito grandona. Eu preciso moderar, né, esses suplementos. Então, mas mexe e vira eu recebo sim algum magrinho. Mas quando a senhora falou que dá para a gente rir um pouquinho, eu lembrei daquele outro quadro, isso pode. Era uma bandejinha de doces, né? Era uma com todas as minhas forças aquele quadro. A nutricionista era o contrário da vegana, né? Era muito legal aquilo lá. Eu ia te falar o seguinte, eu não sei se você conhece o missal do jejum fácil, né? O jejum fácil. E aí eu quero te fazer uma pergunta, porque o missal tem uma posição bem interessante com relação ao alimento. O processo alimentar é inflamatório por natureza? Sim. Ele é. Explica para quem está os ouvintes, para quem está nos ouvindo. O próprio processo de metabolização dos nutrientes produzem substâncias que chamamos de radicais livres. Vamos comparar com uma coisa que de repente ajuda mais. O nosso carro tem o sistema de descarga. A partir do momento que a gente liga o carro e que o motor começa a funcionar, começa a ter a queima do combustível e começa a fazer a produção de gases que são tóxicos, que são eliminados pelo sistema de descarga do nosso carro. O nosso carro é desse jeito. Então, o processo de alimentar já é um processo que produz radicais livres. Então, o que a gente precisa fazer? Ter uma frequência de alimentos antioxidantes, anti-inflamatório, bem maior do que a quantidade de alimentos que são oxidantes. Entendeu? E aí a gente consegue, nesse alimento, oferecer para o nosso corpo radicais que vão produzir menos toxinas. Tá. Agora, se eu só consumo alimento tranqueira, aí o processo de produção de radicais livres, de oxidação, de envelhecimento celular é muito maior. Tereza, você saberia falar para mim agora, assim, teria 5 alimentos que não se deve ingerir de forma alguma? Que é bastante inflamatório? Sim. 5 alimentos. Leite. E olha que eu sou mineira. Então não é porque eu não gosto. É porque realmente ele é inflamatório. Leite e seus derivados, né? O glúten,
e aí entra tudo que é produzido com ele. O glúten, eu costumo dizer que para quem é celíaco, mata. Para quem não é, faz muito mal. Tá. Né? Os refinados, as gorduras refinadas, né? Industrializados, embutidos, muito, muito, muito ruim para gente. E os açúcares. Tá. São os, Então, assim, os perversos. são três. Não, na verdade, não são alimentos específicos, são grupos, né? Grupos de alimentos, porque dentro desse grupo vem vários outros, que eu, de certa forma, até nem classifico como alimento. Eu classifico como produto alimentar. Tá. Porque do alimento em si ficou muito longe, né? Tá. E os campeões, os 5 campeões que o paciente não pode deixar de ter na mesa dele. Nossa! Tem que escolher só 5? Só 5, não, só 5, porque a gente sabe que como você está numa linha vegana, você tem uma lista considerável. Mas se você achar que pode falar, dá para falar, pode falar, se você tiver 10, entendeu? Que é o que nós precisamos, né? Bom, pode falar. Eu gosto de trabalhar por grupos, né? Tá. Então, pensando em grupos de alimentos que não pode faltar, que a gente precisa colocar diariamente. Vamos pensar aí nos alimentos vermelhos alaranjados, né? Que são ricos em vitamina C, vitamina E. Por eles serem coloridos, a substância que os deixam coloridos são naturalmente substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, entraria aí a romã, entraria aí a amora, que está na safra e que a gente encontra, né? Até aí pelas faixas verdes da nossa cidade. Depois a gente pode pensar nos alimentos verdes escuros, que são excelentes fontes de ferro, excelentes fontes de proteína, né? Depois a gente pode pensar nos alimentos que são as brássicas. As brássicas são ricas em substâncias que protegem o nosso fígado. Quem são brássicas? As mais comuns para a gente é couve, couve-flor, brócolis e o repolho. São os mais comuns, que são hepatoprotetores, né? E aí a gente pode pensar nas boas gordurinhas, né? Que a gente tem, então, aí o nosso azeite, que eu acho que é o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Esses últimos dias, confesso que aprendi muito sobre o azeite. E é uma das coisas que eu gosto da nutrição. Se é um vício que eu tenho é estudar. Amo estudar. Como professora, como nutricionista, amo estudar. E esses dias eu confesso que eu estudei um pouquinho mais sobre o azeite e aprendi muito e quero continuar aprendendo. E vou mudar a minha conduta como nutricionista com relação ao azeite, né? Porque até então o azeite é mais usado como opção de tempero. Isso. Né? E como nutricionista funcional, que eu me classifico como uma nutricionista funcional, eu preciso usar mais essa funcionalidade do azeite para com meus pacientes. E para mim também, claro, né? Isso mesmo. Eu não sei se você chegou a ler, mas o que vai dentro de um azeite, vários componentes, ingredientes, a gente encontra no leite materno. Então, para você ver a importância do azeite, entendeu? Sim. Uhum. E é muito interessante, por isso que também me chamou a atenção o Jorge comentando que você começou a mudar sua visão sobre o azeite, né? Uma gordura que está há mais de 6.000 anos na Terra, né? Ela vem junto com a história da civilização humana
e é de grande importância, né? Grande importância. Então, eu fico muito feliz que você também esteja tendo um olhar mais acurado sobre o azeite, né? E você Sim, vai sim. ver, você nas próximas lives, o dia que você tiver mais dados e controlando, vendo os exames dos seus pacientes, você poder acrescentar mais coisa agora da funcionalidade do azeite, né, Tereza? Sim, sim, com É certeza. fascinante, fascinante. É, com certeza. E eu ia te falar o seguinte, a gente estava conversando a gente falou anteriormente do alimento inflamatório, né? Tereza, como é que Uhum. você vê o jejum? Como é que você, como nutricionista, fale aqui para nós a sua posição em relação a isso, tá? Uhum. O jejum está em alta, né? De certa forma, até um certo modismo, mas é uma coisa que vem também há anos, né, na sociedade. E eu concordo com o jejum, uma vez que ele seja orientado e uma vez que a pessoa já tenha maturidade, tanto psicológica, né, quanto fisiológica, para fazer esse processo de jejum. Por que eu digo maturidade psicológica? É como fiquei tantas horas sem comer, agora eu vou comer. Aí eu como muito mais do que se eu tivesse comido aquele tempo todo, né? Então eu deixei o meu corpo descansando por um período e agora eu dei para ele uma sobrecarga. Não vou ter resultado, não vou ter benefício nenhum. Porque o principal benefício do jejum, um dos principais, não é o processo de emagrecimento, mas é sim um processo de regeneração do nosso corpo. É um processo de repouso do nosso corpo, né? O que eu acho mais interessante no jejum é isso. É você poder parar o seu corpo e deixar ele descansar. É o mais interessante que eu acho no jejum é isso. E a minha preocupação é exatamente isso. A pessoa precisa estar madura e consciente do que ela vai fazer, né? Se nunca fez jejum, a minha orientação é começar com um período menor. Tá. Qual é o seu hábito de se alimentar? Ah, eu me alimento a cada 3 horas. Beleza? Então vamos começar a fazer a cada 5 horas. Ah, fiquei 5 horas tranquilo. E aí, depois desse processo de jejum também, eu não posso estar colocando para o meu corpo uma alimentação que seja pesada, né? Que ele estava ali no stand-by e de repente eu ligo esse corpo para ele fazer uma grande tarefa. Não, eu preciso ir recolocando, né, essa alimentação para o meu corpo, não posso ir colocando de uma vez. E aí fiz 5 horas, fiquei tranquilo. Ah, então agora eu posso tentar fazer de 7 horas, fiquei tranquilo. E aí a gente vai trabalhando até o processo dessa maturidade fisiológica. Mas é um É, processo muito bom. você falando, eu lembrei, os muçulmanos têm o Ramadã, né? Parece-me que Uhum. eles passam o dia, se tiver algum muçulmano, né? Aí nos assistindo, eles passam o dia em jejum, acho que só com água, né? E quando é à noite, eles também comem uma coisa muito leve, já me falaram. Eles não fazem exatamente o que você condenou agora, não pode sobrecarregar o organismo, né? Sim, E sim. me fez lembrar disso, eu acho muito interessante, né? Uhum. A importância de dar um descanso para o organismo e, como você disse, orientado, né? Uma coisa Uhum. Isso, orientada. Porque orientado. uns têm pressão muito baixa, outros têm pressão alta, outros têm diabetes, então há necessidade de equacionar esse problema, né, na Uhum. nutrição, né? Muito Sim, sim. interessante, viu? Tem os que têm a É, questão, tem os que têm a questão da ansiedade, da compulsão, né? E sim, depois do sim, jejum, isso pode intensificar. sim, Então, sim, é não muito. dá para ser feito sozinho, não. Precisa de um acompanhamento, de uma orientação.
um apoio adequado, né, Tereza? Tereza, eu estava aqui, o comportamento hoje dos jovens, eu noto que os pais têm muita dificuldade em introduzir uma alimentação natural, por várias razões, né? Primeiro, às vezes que é mais prático, deixar ele abrir um saquinho de batatinha, a mãe trabalha o dia todo, etc, etc. Mas você tem adolescentes, jovens, que os pais assim estão preocupados ou não? Você só percebe que depois quando a pessoa precisa se conscientizar para chegar em você. Como é que considerando a alimentação atual? Que a gente sabe que entra refrigerante, etc, etc, né? Como é que você vê hoje a alimentação? Na verdade, esse hábito dos adolescentes, eles vêm dos hábitos dos pais. Isso é muito comum. Se é uma família que já tem um hábito de alimentação saudável, o adolescente não vai ter essa alimentação ruim, né? Tem as exceções, é claro, mas a grande maioria não. É tanto que, quando a gente vai ver a definição de obesidade, a gente vê lá que a obesidade é uma doença causada também pelo meio, né? Pelo meio que a pessoa vive, né? Sim. Então, eu tenho, sim, alguns adolescentes que, muitas vezes, parte deles mesmos, de quererem mudar a alimentação. Muitos, né? Porque aí começam aquele desejo de ter o corpo definido, de ter o corpo mais trabalhado, e aí vai para a academia, e na academia começa a conviver com as pessoas que têm uma preocupação maior com a saúde, e aí muitos falam, eu quero um acompanhamento nutricional. E é a primeira pergunta que eu faço quando eles chegam no consultório. A pergunta é assim, você veio à consulta ou te trouxeram à consulta? Olha, interessante. Se ele me responde, eu vim, ele está me dizendo, eu estou pronto para você fazer a mudança que for necessária. Se ele me responde, me trouxeram, eu sei que eu vou ter que ir com ele a passos bem curtinhos. Porque levaram ele não queria, ele não quer. E trabalhar a mudança de hábito alimentar com quem não quer é muito difícil. Sim. Com quem quer é fácil, é bom, porque a pessoa quer. Ela tem um objetivo, ela tem um porquê daquela mudança, né? Então vai fácil. Mas quando a pessoa é levada a fazer isso, nem sempre é fácil. Então, com os adolescentes, eu sempre faço essa pergunta. Você veio ou te trouxeram? Né? E aí, quando vão, eu vou, legal, eu já faço um trabalho já muito bom com eles. Quando levam, eu preciso trabalhar até mesmo com os pais. Entendeu? Interessante, né, Tereza? Muito interessante isso. Tereza, a gente está vendo muito, principalmente agora, época de pandemia, necessidade, às vezes, de complementos vitamínicos, né? O que você vê aí de importante para ajudar no sistema imunológico, né? O que você recomenda, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho recebido muito no consultório vários exames com a deficiência de vitamina D, porque as pessoas se encaixotaram, né? Ficaram guardadinhas dentro de casa. E como a gente mora em uma cidade grande, muitas dessas pessoas vivem em apartamento. Então, passam dias sem ver o sol, né? Então, vitamina D tem muito. E a pandemia trouxe muito mau hábito alimentar. Muito mesmo. Estou recebendo uma demanda muito grande de pacientes com aumento de peso durante a pandemia, com diagnóstico de diabetes ou de resistência à insulina desenvolvidos durante a pandemia, né? Porque o que foi passado já que você não pode sair, você liga e pede. E não vão pedir uma salada.
vão pedir uma comida tranqueira, né? Tá, Então, tá. a gente tem tido muito deficiência de vitamina D, vitamina C, vitamina E, ferro. Tá. E aí entra para os micronutrientes que trabalham pele, cabelo, unha, que é zinco, selênio. Tem muito, muito mesmo. Durante a pandemia aumentou muito. E eu alego, né? Coloco a culpa aí nessa questão que eu comentei, das pessoas, não posso sair para comprar, então eu ligo e peço a comida pronta. E a gente sabe que essas comidas são pobres, não tem esses nutrientes. E outros Tá muitos. certo. Ô, Tereza, falando em dieta, em alimentação, o que que você acha? Você conhece da dieta mediterrânea? Como é que você vê se está ainda atual aquele trapézio, né? Explica pra gente, essa dieta do Mediterrâneo. É uma dieta que a gente estuda muito ela, desde a faculdade, é uma dieta que a gente sempre trabalha bastante com ela, porque ela tem princípios muito bons, né? Porém, é uma dieta característica daqueles países que tem uma característica cultural, que tem uma característica de agricultura, que tem uma característica de clima, de solo, né? Que é deles. Então, eles lá conseguem colocar aquilo tudo em prática. Para nós, nem tudo é possível. Nem todos os alimentos usados lá a gente tem aqui com as mesmas características nutricionais. Mas é uma dieta muito boa. Dá para a gente colocar fazendo as adaptações de acordo com a nossa realidade. Entendeu? Isso é nato da nutrição. A nutrição não é uma ciência como a matemática, que 2 mais 2 é 4 e pronto e acabou. A nutrição não é assim. A nutrição são vários os X que a gente precisa achar o valor desse X na vida de cada paciente. Tá. Porque um X que tem um valor na minha vida, esse mesmo X na vida da senhora vai ter outro valor. Tá. Que é o que a gente trabalha com a individualidade. Tá. O que pode dar certo para mim, pode não dar certo para a senhora. Entendeu? Então, para alguns pacientes, não tem como eu estar trabalhando a dieta mediterrânea, né? Mas para outros, eu já consigo trabalhar em uns 70% baseado na dieta mediterrânea. Agora, o que ficou muito característico e que é bem embasado e que é bem utilizado é a questão do azeite, né? Que aí tem 2 fatores que acabam pesando muito para a nossa realidade, que é a qualidade desse azeite, né? E a gente compra azeite onde? Até conhecer o cantinho do azeite. A gente compra no mercado, né? Sim, e nem sempre a gente encontra o azeite. Exatamente. Eu também acredito que na sua área seja muito importante a procedência desses alimentos, né, que você recomenda. E no azeite, mesma coisa. E o azeite, de 3 anos para cá, ele deu um boom, porque esses olivais foram se formando e o pessoal foi para fora se especializar, aprender mais. A olivicultura e a oleocultura no Brasil, eu considero até acima da média do que muitas vilas no Mediterrâneo, porque tem muita gente culta, muita gente com conhecimento, muita gente que foi com tudo, se aprofundou, equipamento moderno. Então, o azeite no Brasil, o azeite nacional, ele está, assim, categoria nota 10, pelo pessoal envolvido. Então, hoje, a gente já sabe que a olivicultura e a oleocultura,
ela está crescendo, crescendo, e o mercado nacional precisa conhecer e valorizar, né? Nós temos alguns, o primeiro azeite Olivas do Sul, primeiro azeite nacional brasileiro. Eu vou mostrar os do Rio Grande do Sul, o do Fernando Rotondo, que está aí na live, Ouro de Santana, Santana do Livramento, né? Aqui é Cachoeiras do Sul, Olivas do Sul. A gente tem a família Capuani, Capolivo. São pessoas que debruçaram no mundo da oleocultura, da olivicultura, extrair o que tinha de melhor, tá? Pode, à medida que você agora for vivenciando o mundo do azeite, você vai entender por que no Rio Grande do Sul nós temos assim a latitude 30, as oliveiras se desenvolvem bem, você vai entendendo, mas realmente o azeite nacional, principalmente o nacional, frente à pandemia, que não estão chegando tantas importações, né? Não tem como, as logísticas foram canceladas, e eu acho que o azeite nacional está fazendo uma frente assim exuberante, tá? No mercado, tá bem? E o cantinho está aqui. Que informação preciosa! Eu não sabia dessa mudança. Não, e você como... Pode falar. Pode falar. Quando a gente vai procurar azeite, a gente vai procurar o azeite português, né? O azeite italiano, né? Isso. Eu nunca parei para pensar, poxa, será que no Brasil tem um azeite bom? Nunca parei. Olha que informação tremenda. A senhora me disse que tem 3 anos essa mudança. Porque um olival, ele levou em média, para ele ficar robusto, uns 10 anos, mas já estava produzindo antes, entendeu? Mas a cada dia, a cada dia ele está crescendo o volume, ele está crescendo a qualidade, essa oliveira está ficando mais robusta, entendeu? Então, à medida que ela vai ficando mais robusta, ela vai dando azeitonas melhores, então o azeite vai caminhando para um patamar exuberante, não, de fazer frente a qualquer azeite do mundo, entendeu? Tá? Fiquei curiosa agora. Eu quero mas a gente vai te ajudando para você poder adequar, né? Tereza, eu queria te perguntar uma coisa. Aqui na loja eu tenho muitas pacientes acima de 50 anos, né? E a gente sabe que são pacientes que a maioria vão desenvolvendo osteoporose. Você vê a alimentação, como que eu vou dizer, como um tratamento para ajudar na osteoporose? Com certeza. Tanto para recuperação, né, para melhorar esse quadro, quanto para prevenção. Com certeza. Nossa, é essencial. Porque a osteoporose é um quadro de inflamação, é um quadro de perda de massa óssea. E a perda de massa óssea não é simplesmente o fato de não estar consumindo cálcio, né? A deficiência de outros nutrientes leva à perda dessa massa óssea. Então, com certeza, a alimentação influencia sim. Ajuda nesse tratamento, né? Sim, ajuda. Com certeza. Tá certo. E, Tereza, é possível, o Missal, ele fala assim, o ser humano devia ir umas 5 vezes na vida toda ao médico. Ele se manter bem alinhado com a sua alimentação. Ele não precisaria de médico, entendeu? Se ele soubesse se alimentar bem, né? Você consegue ver que você consegue introjetar nas pessoas a importância de se alimentar bem e não ir ao médico? Ou não? As pessoas entendem que o médico tem que fazer parte da vida delas. Como que é isso? É uma cultura que a gente está cavando para que ela comece a existir, né? É o conceito da lei da semeadura. Envelhecer eu vou. Todo mundo vai. Agora, como é que eu vou envelhecer?
Eu vou envelhecer gastando a minha aposentadoria na farmácia? Ou eu vou envelhecer gastando a minha aposentadoria viajando? Né? Comprando um abacate por R$ 15 ou comprando um fast food por 22. Eu tenho certeza que quando eu falo um abacate por R$ 15, eu digo, absurdo! Mas um fast food por 22, por 25, ninguém assusta. Agora, se eu passo grande parte da minha vida comendo aquilo que não vai nutrir as minhas células, né? Aquilo que não vai favorecer que a minha renovação celular se prolongue, mas pelo contrário, encurte, é claro que eu vou envelhecer mais cedo. E o envelhecer para mim não é ter cabelinhos lindos como o da senhora. Isso para mim não é envelhecer. O envelhecer é realmente a gente deixar de funcionar. E eu conheço muita gente velha com 35 anos. Né? É muito diferente. Então, na nutrição é isso. O que é que eu estou plantando hoje no meu corpo, que seria o meu terreno, que semente eu estou colocando, como é que eu estou cuidando desse meu terreno, para quando eu chegar lá nos meus 60, 70. Eu digo que hoje eu já cuido da minha alimentação e tento passar isso para as pessoas que estão perto de mim, para os meus pacientes, com o pensamento assim, você vovó, um dia você vovó. E o dia que meu filho falar, filho, vamos para a casa da vovó, meu neto vai falar assim, espera aí, papai. E ele começa a catar bola, começa a catar skate, começa a catar patinete. Para que isso, meu filho? Para brincar com a vovó. Ou seja, eu quero ser uma vovó que brinque com os meus netos. Não quero ser aquela vovó que o neto chega em casa, eu tô lá na cadeira de balanço, e para agradar esse neto, eu dou para ele, enfio a mão no bolso e dou para ele uma balinha. Não é essa vovó que eu quero ser. Né? E eu acho que muita gente não quer ser essa vovó. Quer ser essa vovó que funcione. Né? Meu irmão entrou na nossa live. Obrigada. Que bom. Que bom. Então, hoje a gente já hoje a gente já precisa começar a cuidar desse terreno. Então, é a lei da semeadura. O que é que eu estou semeando no meu corpo para que eu colha daqui a alguns anos? E aí, se eu semeio nutrientes bons, eu vou colher saúde com certeza. Com certeza. Eu vou estar reduzindo quadro de depressão, eu vou estar reduzindo o quadro de diabetes, eu vou estar reduzindo cardiopatias, eu vou estar reduzindo vários cânceres, vários tipos de câncer. Né? Tá certo. Tereza, a gente tem tempo, tem hora aqui, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Você trabalha com pessoas obesas também, né? Para ajudá-las, né? Você vê, às vezes, a necessidade de uma bariátrica ou você acha que nem precisaria nunca? Ele sendo determinado, só com a nutrição ele chega lá. Tá? Você acha que vai dar tempo, Jó? Só um pouquinho. A própria Tereza falou que é melhor a gente deixar isso para a próxima Então live. vamos deixar, gente? Vamos deixar, porque aí, inclusive, você já testou vários azeites, tá certo? Você vai introduzir e aí nós vamos falar sobre o obeso, como que você pode ajudá-lo, entendeu? A bariátrica, e aí nós vamos mais a miúde no assunto, combinado? Sim. Então, foi uma delícia. Aí a curiosidade para minha resposta. Isso. Se eu indico ou não a bariátrica. Isso mesmo. E aí a gente vai conversar e vamos deixar essa parte 1. Quando a gente fizer a outra, a gente põe parte 2. Combinado? Sim, combinado. Tá. Então vamos lá, gente. Quem precisar
de um azeite, nós estamos aqui no Cantinho do Azeite, no Sudoeste. Quem precisar de uma boa orientação alimentar, tem a Tereza. A Tereza é Coutinho, né, Tereza? Nutri Coutinho, né? E o Cantinho do Azeite vai estar junto com a Tereza aqui. E vamos ver se a gente consegue divulgar mais ainda a importância do azeite. Tá bom, Tereza? Sim, com certeza. Vamos intensificar aí, tenho aprendido muito. E vou mudar minha conduta como nutricionista. Eu vou estar prescrevendo o azeite como alimento funcional. E é para o paciente colocar e não só como temperinho. Isso, e lá, só de curiosidade, em Portugal, os médicos passam na receita, é muito interessante. A gente vai conversar sobre isso. Diga, Jó. Não, o interessante é que a Tereza confirmou a parte da inflamação e dos radicais livres. Ah, sim. É exatamente o que o azeite é benéfico. O Jorge está comentando na reunião que ele fez com você, né, na videoconferência ou no Zap, eu não sei bem, que vocês conversaram sobre realmente a alimentação inflama, a necessidade de ser atento com isso, os radicais livres, tá certo? Mas nós vamos voltar mais, Tereza, é muito gostoso o assunto, tá bom? Bom, então, eu te agradeço imenso, de coração, gratidão por esse carinho com a gente e com os pacientes e aqui com os ouvintes, tá bom? E vamos para a parte 2, assim que der, tá bem? Ok, minha querida. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Um beijo, Tereza. Uma boa noite, viu, Grata? Boa noite. Beijo. Beijo. Agora aqui.